música no culto de domingo, o tema da mensagem hoje é o tangedor e o instrumento. Qual é o tema da mensagem? O tangedor e o instrumento. Quem é o tangedor? É Deus. Quem é o instrumento? Vocês já entenderam a mensagem? Vou dar a bênção apostólica, podemos ir embora. Atos capítulo 9, versículo 15. Vá fazer o que eu te digo. Eu acho que só aqui já é Deus falando com alguém. Vá fazer o que eu te digo, porque esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Vamos lá, vamos ler junto. Eu queria que vocês lessem junto aqui comigo agora. 1, 2, 3 e... O Senhor, porém, disse a Ananias: vá para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Olhe para cá, quero poder ser bem pontual. Irmãos, eu creio num tempo onde esse avivamento vai acontecer. Essa semana começou a borbulhar muita gente me perguntando sobre o Deep Fire. Muita gente perguntando: bicho, quando é que vão fazer o Deep Fire? Pastores de outros lugares. Agora um dos pastores que são envolvidos com Descende no Brasil me procurou falando do Deep Fire. E pode ser que esteja surgindo algo, eu não sei, Deus está trabalhando, não posso falar nada agora. Mas eu creio nesse mover de um avivamento para a nossa nação. Só que existe uma música do céu. Diga comigo, existe uma música do céu. Não, vocês estavam mais animados com o louvor. Vamos lá, diga, existe uma música do céu. Existe um som de Deus. Existe algo que Deus, Ele está movendo. Esse avivamento vai ser através de uma canção do coração de Deus, onde Ele vai tocar instrumentos que somos nós. Vocês estão entendendo a palavra? Esse texto no qual nós lemos, Paulo, ele está indo em direção da igreja. Paulo, ele ainda não é convertido. Paulo, ele está indo para perseguir, ele está indo para matar alguns cristãos, mas na realidade ele não sabia que não era ele que estava indo em direção à igreja, era Jesus que estava indo em direção a Paulo. Então, nesse texto de Atos capítulo 9, Paulo, ele tem um encontro com Jesus. Paulo, ele tem um encontro tão forte que ele estava cheio de cartas para matar cristãos. Mas depois desse encontro, a Bíblia vai dizer que essas cartas somem. Agora, esse homem, ele é um homem que escreveu as cartas paulinas. Aquele que estava com cartas de morte para matar, agora ele está com cartas de vida para libertar pessoas através da palavra. Só que o texto vai dizer que durante 3 dias, jovens, sexta, sábado e domingo, eu não sei qual foram os dias, durante 3 dias, esse homem ficou cego. Ele perdeu a visão. Paulo ficou cego. Na realidade, ele ficou cego naturalmente, mas espiritualmente foi ali que os olhos deles começaram a ser abertos. Então Paulo, ele fica durante 3 dias sem visão, mas ele precisava voltar a ter visão. Então Deus fala com o homem no texto que nós lemos, chamado Ananias. Como é que é o nome do homem, personagem? Ananias. Deus fala com Ananias: vá fazer o que eu te digo, porque esse homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome. Paulo era um matador de crente, Paulo era um matador de cristão, e agora Deus fala com Ananias: vai lá na casa dele, na rua direita, chamada direita, vai lá falar, vai dar visão para ele, porque ele para mim é um homem escolhido. Ananias disse: mas será que esse aí não era o perseguidor? Esse aí não era o maconheiro? Essa daí não era aquela lá que dava trabalho para a mãe? Essa daí, para vocês viam assim, mas eu não vejo como o homem vê. Ele para mim é um instrumento escolhido. Fala para quem está do seu lado: você é um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor. Cadê os instrumentos escolhidos por Deus aqui? Você está aí comigo? Irmão, eu sempre trabalhei com música durante muitos anos. De repente algumas pessoas aqui na igreja não sabem. Antes de pastorear,
Eu tive escola de música por muitos anos, eu gosto demais de instrumentos musicais, eu gosto demais desse mundo da música, e hoje a palavra que o Senhor me deu para compartilhar foi exatamente uma analogia daquilo que eu sempre vivi. Na pandemia, a gente viu que o crescimento das pessoas que começaram a ouvir música foi mais de 30%. E a música, na realidade hoje existe professores de música que trabalham só com musicoterapia. Você sabia disso? É usar a música para trabalhar questões emocionais e outras questões. Só que isso não vem de agora. Isso aí vem lá de 1 Samuel 16, 23. Davi já era um musicoterapeuta. Quando Saul estava com alguns espíritos, alguém mandou chamar, diz assim, e Saul respondeu aos que serviu: encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: eu conheço um filho de Jessé de Belém, que sabe tocar a harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, de boa aparência, e o Senhor está com ele. Olha só, sempre quando o espírito maligno, enviado da parte de Deus, perturbava Saul, Davi era chamado para tocar a harpa, e Saul se sentia melhor e o espírito maligno se retirava. Então Davi era um excelente tangedor, ele sempre mantinha o seu instrumento afinado, e eu vou precisar da banda aqui daqui a pouco para a gente terminar. Ele sempre mantinha o instrumento afinado para a oportunidade de Deus. Escute, a harpa de Davi, vocês estão aqui comigo? Hoje ainda falava para bispo algo que o Espírito Santo falou agora há pouco na mesa, na hora do café. O Espírito Santo falou ao meu coração: a gente lembra de Davi com a funda, mas pouca gente lembra ele com a harpa. A funda levou ele para guerra, mas a harpa levou ele para o palácio. Você está entendendo que a harpa é você? Na realidade, muita gente quer ser harpa no palácio, mas antes de você querer ser harpa no palácio, antes de você querer ser instrumento em lugares de destaque, a harpa precisou tocar no pasto onde ninguém estava vendo. Tem alguém comigo aqui? Então eu preciso entender que eu sou instrumento de Deus. E às vezes o instrumento de Deus, ele é usado em alguns lugares onde ninguém vai ver, mas Deus está vendo. Pergunta para quem está do seu lado: você é uma harpa preparada? O que colocou Davi no palácio foi exatamente o instrumento, a sua harpa. Mas só o que aprendeu a usar, irmão. Por isso que nós precisamos ensaiar no pasto. Você de repente está dizendo: quando é que vai acontecer? Quando é que Deus vai se manifestar? Quando é que a promessa vai cumprir? Como é que Deus vai realizar na tua... Calma, Deus está vendo como você lida com a harpa no pasto. Vocês estão aqui comigo? Então, o instrumento... Agora, por exemplo, eu vou pegar aqui, não sei se eles vão deixar, depois a gente conversa lá. A primeira coisa, eu tinha escola de música, quando chegava alguém para aprender, a primeira coisa que eu perguntava: qual o instrumento você escolheu? Então a primeira coisa é a escolha do instrumento. Anota número 1 aí. A primeira coisa que o tangedor faz, ele escolhe qual instrumento vai ser usado. Anote o texto bíblico que eu vou falar. Salmo de número 137. Tem uma expressão que diz assim, a harpa pendurada no salgueiro. Qual é a expressão? A harpa pendurada no salgueiro. Bispo, eu nunca ouvi essa expressão. O que é isso? Aqui se refere a um momento de luto, a um momento de tristeza, que os judeus estavam cativos na Babilônia. Então diz assim, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos e lembramos de Sião. Nos salgueiros que havia, pendurávamos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum cântico de Sião. O que significa, bispo, pendurar a arca no salgueiro? Significa que por causa de uma tristeza, a harpa parou de ser tocada. Você está entendendo que eu estou falando de você? Por causa de uma opressão, a harpa foi pendurada num lugar.
ela não conseguia mais cumprir o seu propósito. E eu sei que eu estou pregando para gente que um dia já foi usado por Deus, foi instrumento de Deus para cantar, para pregar, serviu em retiro, foi para encontros, mas hoje você diz assim: não, eu até vou na igreja, mas eu sou uma harpa pendurada no salgueiro, eu não consigo mais, mas você é um instrumento. Então a primeira coisa, quando o tangedor ele escolhe, a primeira coisa que ele vai fazer, ele escolhe um instrumento, porque ele vai usar. Quando ele escolhe, ele tem um propósito. Em 2 Reis, capítulo 3, versículo 15, eu estou falando um pouquinho da importância do instrumento, mas eu estou falando que o instrumento é você. Quem está aqui entendendo essa parábola que eu estou trazendo? 2 Reis 3,15, o profeta Eliseu, ele diz assim: ó, eu preciso de um tangedor, eu preciso de um músico que toque um instrumento de cordas, como a harpa. E o tangedor, ele precisa tocar bem. E quando o tangedor ele começa a tocar, o profeta Eliseu, ele pede um tangedor. Por quê? Porque quando o instrumento começa a ser usado, o céu vai abrir e o poder vai se manifestar. Eu não estou falando do violão e nem da harpa, eu estou falando que quando Deus começa a usar a tua vida, te prepara, porque você vai ser usado para abrir os céus sobre alguns lugares, e a glória do Senhor vai se manifestar através da sua vida. O profeta precisava, eu sinto Deus aqui nessa palavra, o profeta precisava que os céus se abrissem para que a profecia descesse. Para que a profecia descesse, os instrumentos precisavam tocar. Quando a música começava a tocar, a palavra de profecia via, a mão vinha sobre aquele ambiente. Aleluia. Deixa eu falar, quando o instrumento é usado, quando você é usado, o poder de Deus vai começar a se manifestar sobre alguém. Ah, vocês estão aí, irmão? Tem que estar comigo. Aleluia. Quando Deus começar a te tocar, te prepara para ver o poder de Deus se manifestar. Eu sinto que nós estamos entrando nesse tempo. Vamos lá, eu vou correr agora, você precisa anotar. Quando eu comecei a tocar na igreja, eu comecei a tocar bateria. Uns 6 anos de idade, eu tocava no culto de domingo. Todo mundo dizia: bateria está tocando sozinha, que só via meu cabelinho assim. Então foi o meu primeiro instrumento, eu escolhi. As crianças gostam, né, da bateria, né? Você já viu, final do culto as crianças querem subir, querem pedir baqueta, querem tá ali. Então a primeira coisa que o tangedor faz, ele escolhe o instrumento. E eu vim aqui, levanta a sua mão, vem banda comigo. João capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeeis para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Vim que tudo que pedides ao Pai em meu nome Ele vos conceda. O tangedor te escolheu. Fala para quem está do seu lado: Deus te escolheu. Cadê aqueles que são instrumentos escolhidos de Deus? Marcos capítulo 3, versículo 13, ele diz assim: Jesus disse: e subiu ao monte e chamou para si o que ele quis. Está falando de Jesus, ele subiu ao monte, ele escolhe. Você acha que foi você que aceitou a ele, mas foi ele que escolheu você. Você é um instrumento escolhido na mão do Senhor. Ele olhou para você, ele diz: eu quero você. Deus olhou para você e diz: eu quero você. Eu sei que tem um som dentro de você, irmão. Ele te escolheu quando ninguém te queria. Ele me escolheu quando ninguém me queria. Ele me amou quando ninguém me amou. Ele me quis, aleluia. Ele escolhe os nervosinhos. Vou repetir: ele escolheu o nervosinho Pedro. Ele escolheu os melancólicos. Ele escolheu João. Ele escolheu até o incrédulo Tomé e disse: vem. Ele escolheu até um traidor chamado Judas. Quando você está na mira de Deus, aleluia, eu vim aqui pregar que você é um escolhido de Deus. Ele decidiu escolher você como um instrumento. Você precisa gritar para alguém que está do seu lado: você é instrumento escolhido. Vem cá, Marquinhos, tira o violão, bota aqui. Você vai ser o tangedor hoje. Marquinhos vai casar, gente. Só não fui convidado ainda, mas ele vai casar, aleluia. Vem cá. O tangedor agora, ele escolheu, ele sabe o que ele quer. Ele quer você. É Deus. Deus quer você. Eu vou falar em espanhol hoje. Deus quer você.
Só que depois que ele escolhe, ele vai na loja e ele vai olhar, é esse. Depois que escolhe, o que tem que fazer? Tem que comprar. Tem que comprar. Eu queria que alguém já estivesse entendendo o que eu estou pregando. Eu vou explicar, irmão. Ele não só escolheu, mas ele te comprou. Quantos aqui foram comprados? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai. Você não foi comprado por ouro, você não foi comprado por prata, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. Ei, só que ele não comprou só quem estava na prateleira, ele comprou quem estava lá no depósito escondido. Irmão, quantos foram comprados aqui? Levanta a sua mão. Ei, normalmente existe diferença. Existe guitarra de quantos mil? Sei lá, deve ter guitarra de 200 mil, 300 mil, deve ter, tranquilo. Mas existe guitarra de 500 pila. Só que quando Deus escolhe, o valor de um não é diferente de outro. Nós temos o mesmo valor. Quando o diabo quiser dizer para você que você não tem valor, diga assim: eu fui comprado pelo um precioso sangue. O preço que ele te comprou não foi ouro, o preço que ele te comprou não foi prata, o preço que ele te comprou não foi bronze, o preço que ele te comprou foi o sangue precioso de Jesus. Alguém pode adorar ao Senhor? Eu estou pregando para alguém que é muito caro. Eu estou pregando para alguém que tem muito valor. Eu tenho pregando para alguém que é precioso. Cadê aqueles que sabem o seu valor? Satanás tem tentado mudar o teu valor. Satanás tem tentado dizer para você que você não tem valor, mas você foi comprado pelo um precioso sangue. Primeiro ele escolhe, depois ele compra. E o terceiro ele tem que fazer o quê? Ele afina. Ele te escolheu como instrumento. Ele pagou o preço por você. Só que quando a gente compra, às vezes não vem nem corda. Está todo desafinado. Quantos de nós chegamos aqui na igreja todo desafinado? O tangedor pode ser o melhor, mas a primeira coisa que ele deve fazer antes de tocar, hashtag fica a dica, é fazer o quê? Afinar. Toca desafinado, vai. Toca, faz um som para nós. Tá bonito o som, gente? Por que muitos de nós... eu vou falar. Os nossos pecados fazem soar mal aos ouvidos de Deus. Por isso, eu sinto Deus aqui. Antes de Deus usar você, tem 6 cordas o violão. Eu não lembro se eu ainda sei. Mi, si, sol, ré, lá, mi. Aleluia. Mi, si, sol, ré, lá, mi. 6. Aí ele vai lá na primeira, na mizinha. Vai lá na mizinha. Essa é a tua vida financeira. Já se tornou dizimista, fiel, bom administrador. Ei, deixa eu falar, o tangedor tem ouvido absoluto. Ele sabe a hora, até onde ele pode te apertar. Sabe o que é ouvido absoluto? É quando toca a nota, ele sabe qual é a nota, sem nenhuma referência. Porque o ouvido dele é perfeito, é absoluto. Eu estou falando sobre você. Então fala, ele afina a tua vida financeira. Agora ele vai afinar outra, o si, que é o casamento. Aí você diz assim: não, agora já estou pronto. Ele diz: está nada, falta ainda outras áreas, calma. Não, agora é o teu chamado. Então te levo para o retiro. Agora faço lá no retiro você. Agora aqui é você respeitar tua mãe e teu pai. Já estava afinadinho em outras, mas faltava essa daqui, estava soando mal, então não estava respeitando teu pai e tua mãe. Mas agora aqui, vocês estão entendendo o que o Senhor está fazendo na sua vida? Fala para quem está do seu lado: você está sendo afinado pelo tangedor.
Opa! De vez em quando a gente acha que está pronto, mas não está. Agora ele afina você, ele aperta. Agora tem instrumento que afina na mão assim. É a mão dele apertando você. Só que cada um é um instrumento. Um é o baixo, um é a bateria. Tem uns que tem a cara de um trombone. Tem outros que são um cavaquinho. Tem uns que são uma tumba, difícil de carregar. Mas como é que afina a bateria? Tem a chavezinha. Ele pega você na chavezinha, ele aperta a chavezinha. Mas para saber se está afinado, tem que bater. Bate. O tangedor precisa bater. Não, mas quando afina ele precisa para ver se. Aí ele precisa esticar você. Tem alguns que são a sanfoninha. Meu filho tem uma sanfoninha lá em casa. Daqui a pouco ele pega. Eu disse, para sair o som tem que esticar ele. Você já se sentiu sendo esticado por Deus? Ei, não te preocupa se você não está entendendo o que está acontecendo. Tem gente que está dizendo assim, eu não sei porque ele está me apertando. Eu não sei porque as coisas estão apertando. Parece que depois que eu vim para a igreja, apertou demais. Sabe por quê? É Deus está te afinando. Ele está dizendo, eu vou tirar um som de você. Eu sei aquilo que você pode produzir. Eu sei a música que eu coloquei dentro de você. E eu sei que se você estiver bem afinado, aleluia, o tangedor vai usar você. Ele tem um bom ouvido, ele sabe até onde ele pode apertar. Quando a gente está afinando, a gente fala assim, ai meu Deus, vai arrebentar, vai arrebentar, vai arrebentar. Eu vim aqui dizer, não vai arrebentar, não vai arrebentar. Eu quero declarar, tua casa não vai arrebentar, tua família não vai arrebentar. Quem está olhando acha que vai arrebentar, mas não vai. Você vai produzir o som que o céu deseja. Se tem coisa para afinar, se prepara, esses são dias de afinar. Há áreas da nossa vida que precisam ser ajustadas. Eu preciso correr. Primeiro o que ele faz? Ele escolhe. Vamos lá, primeiro ele. Depois ele. Agora ele vai te usar. Só que o músico que se preze, antes de usar o instrumento, ele chega antes e limpa. Eu vou dar o CPF aqui hoje. Então antes do músico que se preze, ele limpa para usar e limpa para guardar. Então antes de Deus te usar, ele vai te limpar. Ele vai limpar o instrumento, porque agora a mão dele vai vir sobre você. Eu vou repetir, a mão do músico, a mão do tangedor vai vir sobre você. Agora, tira a mão do instrumento. Instrumento sozinho vai produzir alguma coisa, sim ou não? Não vai. Porque instrumento, se tiver sozinho, ele vai só servir apenas para decoração de ambiente. E Deus não te chamou para decorar um ambiente. Deus te chamou para liberar um som que vai transformar os ambientes. Aonde é que você acha que vai sozinho? Está dizendo, Deus está dizendo, você vai aonde sozinho o instrumento? Está querendo tomar decisões sozinha. Sozinho você não chega, sozinho você não prega, sozinho você não canta, sozinho você não lidera, sozinho você não prospera, sozinho você não consegue. Fala para alguém, diga, sozinho você não consegue. Diga para ele, deixa Deus tocar você. Alguém para dizer, toca em mim, Jesus. Toca em mim, Jesus. Instrumento sem alguém tocar só serve para decoração. Nós estamos numa época, tem um VS aí para soltar? Solta do Feliz Demais aí. De repente a igreja nem sabe, vão descobrir o segredo. Eu vou revelar tudo hoje aqui para vocês. Hoje tem um instrumento, toca o som do violão, só o violão. Toca o som da guitarra, só a guitarra. Só teclado, olha só. Tá saindo um som dali.
Só que hoje a tecnologia, sabe o que fizeram? Antigamente tinha orquestra, tinha trompete, tinha trombone, tinha percussão. Cada dia mais está diminuindo. Agora tem VS, tem playback. O que é isso? É som que sai sem o tangedor. Vou falar aqui, porque não pegaram. Às vezes lá no fundo da música tem um som como esse. Quem é que está tocando? Ninguém. Cadê o tangedor? Ei, não adianta produzir som se o tangedor não tiver presente. Deixa eu falar. Você já viu em alguma grande orquestra, no final, quando se termina, as palmas vão para o instrumento? É isso? Que violino, que teclado. Deixa ali, parabéns violão, parabéns. Você olha, você foi muito bom hoje. É isso? Então entenda que a glória não é tua, é do tangedor. As palmas não são tuas, são do tangedor. Aquele que sabe usar a tua vida, a glória é dele. Você só é instrumento nas mãos do tangedor. Fala para quem está do seu lado, a glória é dele. Diga comigo, o instrumento não tem vida própria. Então quer dizer que instrumento não escolhe a música que vai tocar. Tem dia que a música da tua vida é música de tristeza, lá menor. Tem acordes que são mais melancólicos. Tem dia que Deus usa a sua vida como instrumento, mesmo nos dias de tristeza. Eu não sei, quem sabe tem alguém passando dia de tristeza. Quem sabe a tua música dos últimos dias é de tristeza, é de dor. Mas eu vim aqui hoje pregar para dizer para alguém, aleluia, essa canção está difícil, bispo. Eu não gosto dessa canção, essa canção me fez chorar tanto. Ano passado a canção foi de tristeza. Mas eu vim aqui dizer, o repertório, o tangedor está mudando. Vai vir música de festa. Mudou o ambiente. Música de alegria, música de celebração. Eu quero declarar, levanta a tua mão. Você é um instrumento de Deus que vai voltar a celebrar. Daqui a pouco vai ter uma nova canção nos teus lábios. Vai ter uma música de festa, de alegria, de júbilo sobre a sua vida. Oh, aleluia. Ele te escolheu, Ele te comprou, Ele te afinou, Ele te limpou. Agora a mão dele vem sobre você. Você vai ter uma experiência com a mão. E Ele sabe como usar. Algumas bate, algumas Ele empurra, algumas Ele toca. Cada instrumento, a mão do tangedor é habilidosa. Ele sabe como usar você. Cada instrumento é diferente. Cada um Deus usa de um jeito. Ei, irmão, tem gente que chama isso aqui de guitarra. Quer ver um baixista ficar brabo? É chamar o baixo de guitarra. Quer ver um guitarrista chamar ficar brabo? É dizer que aquilo é um violão. Sabe por quê? Parece, mas não é a mesma coisa. Cada um tem as suas características. O baixo é um som grave. Ele diz que é o mais bonito. O baixo é o som grave. Aí tem gente que diz assim, já que não dá para mim ser o que eu quero ser, já que eu estou com problema em algumas áreas da minha vida, em vez de eu consertar e afinar, eu vou tirar as 2 cordas de baixo para ficar só as 4, porque se for 4 vai ser igual ao baixo. Para de querer fazer gambiarra na tua vida. Para de querer ser quem Deus não te chamou para ser. Deus te chamou para ser violão, você está querendo ser baixo. Por isso que a tua vida vive uma gambiarra. Quando você está afinado, quando você tira o cabo, corta o violão, tira o cabo, corta o violão, vai lá, pode puxar, toca. Tem um momento que você está assim. É um momento que você está no palácio tocando, ninguém te ouve. Mas quando chega o tempo, você está no pasto, ou melhor, ninguém te ouve. É só você e Deus, é o teu violãozinho no quarto. Tem gente aqui que precisa voltar a adorar no quarto com o violãozinho. Tem gente que está esperando oportunidade pública. Deus está dizendo, vou te botar. Só que quando você voltar a restaurar, quando você tiver, irmão, eu estou falando aqui que eu sei que eu estou falando. Aí Deus disse assim, agora, aquilo que você estava fazendo no teu secreto, eu vou amplificar a voz do teu instrumento. Eu vou amplificar a tua voz. Aquilo que você estava aqui, agora será em Santa Catarina, agora será no Brasil, agora será nas nações. Porque eu vou amplificar, eu vou dar voz. Coloca amplificação aí, meu amado. Ele coloca amplificação, olha aí, ó. Olha aí
o instrumento, agora você está ouvindo. Você vai começar a ouvir quem você não ouvia antes. Eu vou repetir, você vai começar nesse avivamento. Deus vai começar a ligar, Deus vai começar a conectar, e nós vamos começar a ouvir quem nós não ouvíamos antes. Faz sentido para alguém aqui, ou estou maluco em pregar essa mensagem de hoje? Preciso terminar, orar por vocês. Cada instrumento tem uma identidade, um é grave, outro é médio. Por isso que Efésios capítulo 4, versículo 11, ele diz: assim designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Ei, olhe para mim, olhe para mim. Você é instrumento? Por exemplo, eles estão tocando agora, mas o Ander não está tocando. Porque para uma boa orquestra do céu, para a música sair bem, a gente precisa entender que tem hora de tocar e tem hora de parar. Tem hora do solo do violão, mas eu preciso entender que tem hora que o solo é dele. Eu preciso respeitar a hora que Deus está levantando alguém. Eu preciso entender e celebrar, e entender que às vezes comigo não é solo, é só fazer uma base. Eu vou fazer a base para que alguém possa crescer. Eu vou ser base para que agora Deus está levantando alguém. Glória a Deus, glória a Deus se alguém está solando agora. Mas deixa eu falar, vai chegar a minha vez também. Toca teclado. Agora é a hora do teclado. Então é o teclado que está tocando. É a hora do teclado. Agora é a hora dele fazer a base para outro tocar. Vamos tocar guitarra. É a hora dele. O teclado não está aparecendo, mas ele está sendo base para ele tocar. Às vezes você não vai aparecer, você vai ser base para outro aparecer. Ah, se tivesse alguém aqui comigo. Tem alguém lá atrás que está entendendo sobre o que eu estou pregando aqui nessa noite? Fala para quem está do seu lado: eu quero poder ser base para você aparecer, para você solar. O tangedor faz isso. Ei, eu costumo dizer quando eu dava aula que pausa também é música. Repita comigo: pausa também é música. Tem momento que nós temos que pausar. Eu preciso saber o momento da pausa. Tem momento que é só um, tem momento que Deus vai levantar outro, tem momento que a orquestra vai crescer, tem momento que vai ser todo mundo numa só harmonia, numa só melodia, num só ritmo. Eu preciso respeitar o tangedor, que agora ele está usando outro instrumento. Daqui a pouco vai chegar a sua vez. Fala para quem está do seu lado: daqui a pouco vai chegar a sua vez. Você só precisa estar afinado para a sua hora. Quantos aqui estão afinados para a sua hora? Ei, manda chamar Davi, porque a harpa dele está afinada. Eu vim dizer que está chegando a hora dessa igreja, está chegando a hora do teu ministério, está chegando a hora do teu casamento, está chegando a hora da tua empresa. Manda chamar ele, porque ele está afinado. Pega a capa, precisa da capa para mim terminar. Então o tangedor, vamos lá, a primeira coisa que ele faz, ele, número 1, escolhe. Número 2, ele compra. Número 3, ele... Número 4, limpa. Número 5, ele usa. Ok? E agora, ele vai limpar. Pega lá, limpa. E agora, ele vai guardar você. Tem momento, irmão, você não está esquecido, você só está guardado. Vou pregar para alguém aqui nesse final de mensagem. Você está guardado, você está protegido. Isso aqui é tudo gente ciumenta por instrumento. Eu sei como é que é, a música é ciumento. O tangedor é ciumento. Ele tem um cuidado com aquilo que é dele. Deus tem ciúme de você. Deus, ele tem um cuidado. Ele está dizendo: eu estou guardando você. Nem sempre tu vai aparecer. E quando Deus não está te usando, quando Ele te coloca na caixa, quando Ele te coloca no case, Ele está dizendo: ei, está dentro da minha caixa, mas eu estou guardando você, eu estou te livrando. Não reclame quando eu estou te guardando. 1 Reis capítulo 17, versículo 1 a 3. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva descerá, senão segundo a minha palavra. Olha Deus usando o profeta.
Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui. Então primeiro Deus usa, e agora Deus disse: agora depois que eu te usei, eu vou te esconder. Mas quando Deus não te esconde, não é porque Ele não te ama. Primeiro Ele te usa, depois Ele te esconde. Tem hora que Deus vai te guardar, e não é porque Ele não te ama. Na realidade Ele te guarda porque Ele ama tanto que Ele quer te proteger. Ele quer guardar. Oh, tua casa está guardada, teu ministério está guardado, tua família está guardada. Ele está dizendo: eu te guardo. Agora, só teclado. É lindo quando o teclado toca sozinho, mas ele não fez um instrumento para tocar sozinho. Nós precisamos, aleluia, eu sinto Deus aqui, aprender a tocar em conjunto. Nós precisamos de unidade para produzir o som que o céu quer para esse avivamento. Ah, irmão, quando há uma unidade de instrumento, quando você instrumento está no mesmo tom, deixa eu falar, tem uma música dessa igreja, tem uma música desse ministério, tem um som do avivamento. Tudo que eu tenho dito, o Espírito Santo me mostra qual é o som da música do avivamento desses dias, porque eu não quero estar em outra tonalidade, eu não quero estar tocando coisa diferente que o céu não está querendo nessa hora. Eu não quero fazer nada sem propósito. Tudo que eu quero fazer, oh meu Deus do céu, nós precisamos tocar a música do céu, nós precisamos estar na mesma frequência, nós precisamos estar na mesma música que a liderança está tocando. Eu preciso estar na mesma música que o meu pastor está tocando. As crianças precisam tocar a mesma canção, as mulheres precisam tocar a mesma canção que essa igreja está cantando, os empresários precisam estar na mesma música, os casais precisam estar. Tem uma música sendo tocada aqui, e aqui instrumento não vai ficar tocando fora. E qual é o nosso manual? Qual é a música? Levanta a tua Bíblia aí bem para o alto. Essa é a música, essa é a nossa música, essa é a nossa música. Não há divisão aqui se todo mundo tocar a mesma coisa. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Agora, esse instrumento, ei, se eu pegar esse instrumento e botar ele aqui, ele continua sendo instrumento? Se eu pegar o violão daqui e colocar aqui, o que ele continua sendo? Então, se eu tirar ele daqui e colocar lá no estacionamento, ele continua sendo instrumento. Se eu colocar ele lá na mídia, se eu colocar ele lá limpando o banheiro no retiro, continua sendo instrumento. Continua sendo instrumento. Pode mudar o lugar, pode mudar a posição, mas quem uma vez Deus escolheu para ser instrumento, não importa o lugar, eu sempre serei usado por Deus. Cadê os instrumentos de Deus aqui? Quero declarar: você vai ser instrumento na tua casa, na tua família, vai ser instrumento no teu trabalho, vai ser instrumento na tua faculdade. José foi instrumento na casa, José foi instrumento na cova, José foi vendido como instrumento, José foi instrumento no Egito, José foi instrumento da casa de Potifar, José foi instrumento na prisão, José foi instrumento no palácio, ele foi instrumento. Eu vou terminar com a última para a gente orar. Queria pregar isso aqui. Se você não levantar da cadeira quando eu falar esse negócio, se você não der glória a Deus, uma das características de todo instrumento, ele é barulhento. Tem instrumento barulhento aqui nesse lugar. Cadê os instrumentos por Deus? Fica de pé no teu lugar. Faz barulho se você é instrumento na mão dele. Bota dentro do case. Olha para quem está do seu lado, diga assim: você ainda faz barulho? Pergunta: está afinado? Entendeu a mensagem? Ei, quando termina o culto aqui, é assim que ele faz. Ele te guarda. Tem alguém já pegando aqui? Ele vai te levar de volta para casa.
Depois que Ele te usa, Ele te leva para casa. Eu vou repetir: depois que Ele te usa, Ele te leva para casa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 17. Está escrito que o Senhor descerá do céu, oh, aleluia, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Fala para quem está do seu lado: Ele vai nos levar para casa. Ele te usa, mas te leva para casa. Quantos recebem essa palavra? Eu sinto Deus, Ele vai te usar. Feche os seus olhos, coloca a mão na altura do teu coração. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos escolheu. Obrigado porque o Senhor nos comprou. Obrigado porque o Senhor afina a nossa vida para cumprir o propósito e fazer parte da música do céu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos limpou. Obrigado porque o Senhor acreditou, Senhor. O Senhor foi lá nos porões e nos comprou, Senhor. Não só quem estava na vitrine, não só quem aparece, mas quem estava escondido. Porque nós temos o mesmo valor de quem aparece, o mesmo valor de quem não aparece. Todos têm o mesmo valor. Obrigado, Pai, porque o Senhor colocou uma canção dentro de nós. Obrigado porque somos barulhentos. Alguém não entende, Pai, mas é o fogo do Espírito dentro de nós, ó Pai. Obrigado porque o Senhor nos guardou. Obrigado porque somos protegidos, ó Pai. Obrigado porque um dia o Senhor vai nos levar para casa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou fora da sua orquestra. Pai, eu sei que há pessoas aqui que são escolhidas, ó Pai. São escolhidas, como a tua palavra fala da canção de Atos 2, quando estavam todos reunidos, estavam unidos, estavam afinados, estavam juntos no mesmo lugar, quando de repente veio como um som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Eu sei, muita gente aqui vai vir para essa casa, vai fazer parte desse som do céu, ou vai experimentar ser um instrumento usado na mão do Senhor, Pai. Mas eu sei que aqui hoje a gente que está olhando para si disse assim: eu já fui usado por Deus, mas hoje eu sou a harpa no salgueiro. Senhor, pega essa harpa, traz um cântico de júbilo, muda a canção de tristeza para uma canção de alegria, Pai. Nós queremos fazer parte da orquestra do céu, em nome de Jesus. Fique com os seus olhos fechados. Você que veio aqui hoje pela primeira vez, nós estamos chegando ao final. Mas você que veio pela primeira vez, segunda vez,